Glória a Deus, aleluia, boa noite, sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Estou um pouco me tremendo aqui, parece que é a primeira vez. E quanto tempo, né, gente? Glória a Deus. Hoje eu vim de branco porque a ordem hoje é para marchar, vocês estão lembrados? Glória a Deus. Tem uma palavra muito importante para os nossos corações no dia de hoje. E Deus vai falar muito, mas muito ao seu coração e ao meu coração nessa noite. E a palavra de hoje, o tema dela é: põe-te em pé, sobe ao monte que eu falarei contigo. Tô brincando, né não? Pastor Jean que bota esses temas aí. Quero falar hoje sobre ânimo. Ânimo. Como é que está a sua vida? O seu ânimo? O seu coração? Como é que está a saúde do teu espírito? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você tem tido ânimo para viver esses dias? Você tem tido ânimo para buscar o Senhor nesses dias, para se relacionar com Ele? Você tem tido ânimo para servir a Ele na casa dEle? Você tem tido ânimo para manter o seu casamento, para trabalhar, para viver, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua família, para cuidar das suas finanças? Como está o seu ânimo durante esses dias? Como está a saúde da sua mente nos dias e hoje? Porque isso é algo muito sério. E eu preciso que você preste muita atenção. Quem estiver lá fora, lá no fundo andando, conversando, por favor, venha para cá, para que nós não possamos perder a atenção da palavra nessa noite. Porque o Senhor tem muito a ministrar aos nossos corações. Muito a ministrar aos nossos corações. E nós não podemos nessa noite perder um minuto do que Ele tem para falar aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, ai Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Ministra, Deus, em nossos corações. Pai, libera misericórdia e graça sobre as nossas vidas, sobre a vida dos teus filhos. Abre o nosso entendimento nessa noite, a nossa visão, a nossa audição espiritual, Senhor. Pai, movimenta o mundo espiritual nessa noite ao nosso favor. Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que está nessa noite, nesta casa, juntamente com os anjos do Senhor que estão ministrando em nossas vidas. Vocês têm total acesso e liberdade nessa noite. Fala para o Senhor: Pai, o Senhor tem liberdade sobre a minha vida nessa noite. Espírito Santo, Tu tem liberdade nessa noite para agir na minha vida, para ministrar no meu coração, para trazer ânimo ao meu coração nessa noite. Tu tem liberdade nessa noite, Espírito, para movimentar, para mudar o meu coração, para me trazer nessa noite a realidade que o Senhor tem para mim. Tu tem liberdade hoje, Pai, para nos trazer para a luz e nos mostrar um caminho excelente, um caminho reto, um caminho de luz. Tu tem liberdade nessa noite para tocar na ferida, para ir lá onde é necessário e trazer a cura, e libertar, e curar, e salvar. Porque onde a Tua igreja se reúne, é manifestado o poder do Senhor. Porque onde 2 ou 3 reunidos falarem em Teu nome, proclamarem, abrir a sua boca e crerem, o poder, a salvação, a graça, o amor, a misericórdia, a cura, a salvação do Senhor acontece naquele lugar.
E nessa noite, irmão, vai acontecer salvação. Nessa noite vai acontecer cura, libertação. Nessa noite o Senhor vai trazer ânimo aos nossos corações. Nessa noite o Senhor vai tirar você dessa cadeia, desse vício, vai te libertar dessa maldição. Na noite de hoje Ele preparou e marcou um encontro comigo e com você, para falar aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir no dia de hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abre os céus, Senhor, abre os céus sobre as nossas vidas, sobre esta casa nessa noite. Nós proclamamos o manifestar da Tua presença nessa noite em nossas vidas. Em nome de Jesus, aplaude e glorifique o nome dEle. Primeira Reis, capítulo 17, verso 12. Para começar. A viúva de Sarepta. Primeira Reis 17, o verso 12. Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, a viúva falando para o profeta Elias, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E, como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Uma viúva estava num cenário de escassez, porque Deus havia trago uma palavra sobre o povo, através do profeta Elias, que não ia chover. As chuvas iriam cessar e não ia ter água naquele lugar, até o dia que Deus falasse o profeta para clamar e voltasse a chover naquela terra, porque o povo tinha pecado contra Deus. E o rei Acabe, agora estava governando. Naquele tempo, a Bíblia fala que ele tinha pecado mais do que todos os outros reis que estiveram reinando sobre a vida daquele povo, sobre Israel. Então Deus trouxe uma justiça sobre a vida daquele povo. E Deus falou para o profeta ir para um lugar, lá ele ia ser alimentado pelos corvos, beber da água do ribeiro. Só que um determinado momento Deus falou para ele ir até uma cidade chamada Sarepta, e lá uma viúva iria alimentar ele. E quando ele chega, avista essa viúva, pede à viúva o que beber. Quando ela vai buscar o que de beber, água, ele pede comida, pão. E ela fala: olha, eu não tenho pão, o pão que eu tenho é só para mim e para o meu filho. Quando a gente comer, a gente vai morrer. Então o que? Ela já tinha planejado, feito um plano de fracasso, um plano de morte para a sua vida. O ânimo daquela mulher já não existia. E se você observar como eu observei e ler a história por completo, você vai ver que aquela mulher já era uma viúva, já tinha perdido o seu marido, a sua base, já tinha a sua família partido ao meio. Ela tinha somente um filho, e logo mais à frente você vai ver que o filho dela ainda morre e falece. Então era uma mulher que não tinha nenhuma expectativa de vida, estava vivendo uma escassez de alimento, de água, e ela já estava decretando a sua morte e o do seu filho. A única coisa que tinha aquele pão: eu vou preparar, vou comer e depois vou morrer. Por quê? Porque o ânimo já não estava mais na vida dela. Ela não conseguia mais ouvir, obedecer, ela não conseguia mais enxergar nenhuma saída para a sua vida, porque ela já tinha tudo à sua volta destruído e sendo destruído ainda. Escassez sobre a vida dela, perdas. E desde o dia que a Raquel trouxe essa palavra, no momento de ofertas, eu fiquei: meu Deus, Deus trouxe uma palavra ao meu coração e foi ministrando, e vem aqui, vai ali, muda e muda e muda. E essa semana o Senhor ministrou muito ao meu coração sobre ânimo. E quando eu estava aqui sentado,
Eu me emocionei um pouco porque eu me lembrei de algumas coisas que eu passei, algumas experiências na minha vida, e eu comecei a chorar e falar: meu Deus, os momentos difíceis, eles são importantes para nós. Algumas dores amargas, algumas coisas que passamos, elas fazem parte do nosso processo de amadurecimento e crescimento. Mas o que nós temos que entender é que nessa caminhada da vida, o nosso ânimo, ele sempre tem que estar altivo, lá no alto. Se você não tem ânimo, meu irmão, você não tem disposição para acordar de manhã para trabalhar, para viver. Se você não tem ânimo, não existe alegria na sua vida, não existe prazer, não existe paz, não existe amor. Se você não tem ânimo, não tem como você se relacionar com Deus. Porque ao contrário do ânimo é o desânimo, e Deus não habita neste lugar. Aonde Deus está, onde a palavra dele está sendo pregada, falada, onde estiver 2 ou mais falando o nome dele, as coisas começam a acontecer, os ambientes começam a mudar, começa a acontecer cura, libertação, paz, amor, prosperidade. As coisas começam a acontecer na vida daqueles que têm ânimo, e nós só conseguimos alcançar ânimo quando nós ouvimos e obedecemos a voz de Deus. Não tem como ter uma vida bem, uma vida boa, uma vida de paz, se nós não estivermos com nossos ouvidos abertos e não formos obedientes ao ponto de Deus falar: não vai, não faça, não fala, fica, e obedecer e provar daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque nem sempre o que Deus vai falar para você é bom. O que eu acho que é bom para mim, para Deus, está totalmente fora do plano dele para a sua vida. Você tem os seus planos, mas se eles não forem traçados com o que Deus projetou desde quando você nasceu, irmão, você vai sofrer um pouquinho. Você vai tomar muita água no garfo. Você vai quebrar muita pedra até você aprender. E ao contrário de ânimo, eu gosto muito de ir no dicionário. Eu peguei essa significado que fala assim, ó: ânimo, né? Determinação diante do perigo ou do sofrimento, coragem, decisão, valor. E ao contrário disso, irmãos, o oposto de ânimo é acovardamento, covardia, desânimo, fraqueza, horror, medo, pavor, receio, susto, temor, terror, tremor, abatimento, cansaço, debilidade, esmorecimento, exaustão, inércia, marasmo, melancolia, moleza, tristeza e tantas outras coisas ruins. Aquela mulher tinha perdido o ânimo porque ela perdeu sua família, perdeu seu marido, estava vivendo uma escassez de água, de alimento, e logo em seguida ia perder o seu filho. E uma reflexão que fica para nós nessa noite é: o que tem tirado o meu ânimo? O que tem me maltratado? O que tem me trago tristeza? O que tem tirado a alegria do meu coração? O que tem tirado a minha paz? O que tem tirado a bondade que havia em mim? O que tem tirado a fidelidade que havia em mim? O que tem tirado a graça que havia sobre a minha vida? O que tem tirado o meu ânimo de andar na presença de Deus? O que tem tirado o meu ânimo de ouvir e obedecer a voz de Deus? O que tem sugado a minha vida? O que tem me paralisado? O que tem parado a sua vida? Olha para o que Deus nos trouxe aqui nessa noite, para abrir a nossa visão e para nos fazer entender que é necessário ouvir e obedecer a voz dele. Necessário entender que eu e você precisamos ter ânimo, motivação diária, um porquê, um propósito. Senão nós nos entregamos. Motivação diária, alegria. Tem pessoas que estão vivendo uma vida de rancor, porque perderam, porque sofreram, porque foram traídas, decepcionadas, porque não consegue acertar em nada, não consegue romper, tudo que vai fazer dá errado. As coisas não acontecem. Em vez de haver vitórias, há derrotas.
Em vez de conquistar, não conquista. Quando está chegando lá e acha que vai dar certo, vai dar tudo errado. E aí vem as frustrações, a tristeza, o desânimo, e começa a bater o medo, o desespero, e a mente da gente não para, irmão. Irmão, quem aqui já passou, está passando aquele momento de deitar a cabeça no travesseiro e a mente não para, vira dia, nasce dia, vem noite, e você sente que não está conseguindo descansar. Por quê? Porque as preocupações do dia a dia não têm deixado você descansar em paz. Eu já sofri muito com isso. Eu lembro que algo que marcou muito a minha vida, eu acho que eu já contei aqui alguma vez. Eu comecei bem jovem a ser vendedor na feira de Ceilândia. Fiquei 2 anos lá, se não me engano. Fui para o exército, fiquei 8 anos no exército. Quando saí, não sabia fazer nada. Por quê? Eu era vendedor. Eu falei, uai, o que eu vou fazer? No exército eu não aprendi nada para viver aqui fora. E aí eu fiquei naquela busca de algo para trazer o alimento para dentro da minha casa, né? Sustentar a minha casa, minha família. Na época era eu, a Patrícia e a Esté. O Gabriel ainda não tinha nascido, lá 2016. E naquela procura, na feira não dá para voltar, porque o que eu ganhava lá não consigo mais, tá complicado. E já saí de lá com muito problema financeiro. Gente, eu sou um cara assim que se você chegar para mim e falar, Ramon, bora vender capim queimado, eu vou vender com você capim queimado. Não venha falar comigo de negócio não, que você vir falar comigo de negócio, você vai fazer. Porque assim, eu gosto muito dessa área de empreender, de negócio próprio. Eu sou apaixonado por isso. E eu toda a vida tentei ter o meu próprio negócio. Eu falei, não, eu vou trabalhar para mim. Eu quero ter liberdade. Eu quero chegar na segunda-feira e falar assim, hoje não vou trabalhar não, hoje eu vou sair. Então hoje eu vou ficar em casa. Hoje eu vou eu sempre sonhei com isso. E eu sofri muito no exército, porque é 8 anos, de segunda a sexta, geralmente quase todo sábado ou domingo, de 8 às 18 e... Não tem hora, né? Você entra, mas não sabe que hora que vai sair. Então, eu sofri muito com essa questão de não ter liberdade de tempo. E aí, quando eu saí, eu ficava procurando alguma coisa nessa área para não ter liberdade e uma vida financeira boa. E aí, fui trabalhar como representante comercial. Só que eu era muito tímido, mas muito tímido. Eu era tímido de um ponto que quando eu chegasse para falar com alguém, eu começava a ficar vermelho, suar, a boca tremer, eu não conseguia falar uma palavra. E aí eu comecei a trabalhar aqui na área de Águas Lindas, vendendo produtos para mercados, padarias, comércio, né, alimentos. Vender para eles revenderem. Só que nessa área já tem muita gente antiga e experiente. E chega um cara lá que não tem experiência nenhuma, com a prancheta na mão. Quando eu descia do carro para poder ir nos comércios, já estava lá toda aquela fila de representante arrodeando o dono, tomando café com o cara, conversando fiado. Tipo assim, tem 3 anos que eu vendo para esse cara. Esse menino que chegou agora, né? Não vai ter nem entrada na roda. E aí tinha lugares que eu chegava e olhava assim, entrava e via que não dava para mim e saía. Aí teve um dia que marcou muito, porque eu ganhava uma ajuda de R$1.000, e só que eu rodava muito, então os R$1.000 só dava para botar combustível. E aí o resto era comissão, o que eu vendesse eu ia ser comissionado. E aí já estava no final do mês, eu não tinha vendido quase nada, ia virar um mês, e aí não tinha salário. E aí eu cheguei lá naquele mercado Rainha da Paz. E aí eu desci do carro, na hora que eu desci do carro, que eu bati de frente, tinha lá o dono do Rainha da Paz, com os 3 camaradas assim arrodeados. Eu cheguei na porta, eles olharam para mim assim, despei a cabeça. E aí eu me tremi todinho assim, e aí eu virei as costas e saí chorando. Saí chorando. Porque eu não ia conseguir conversar, desenvolver. Só que meu desespero estava tão grande para trabalhar, para conseguir dinheiro, que eu estava topando qualquer coisa. E isso marcou muito a minha vida, eu nunca vou esquecer, porque era um desafio novo que eu estava tentando, só que eu não consegui vencer aquele desafio.
E aí eu entrei no carro, chorei. E assim, vou embora ou não vou? Porque eu preciso vender, eu preciso ir atrás. E o medo e não tinha o desespero, não tinha experiência. E eu, meu Deus, o que eu faço? E chorando, meu Deus do céu. E pensando lá em casa, pensando nas contas. E aí, eu lembro que na semana um amigo ligou para mim, do nada, e falou assim: Ramon, vem trabalhar comigo. E eu falei: como? Vamos vender imóvel. Eu falei: não, cara, minha necessidade é para hoje, eu sei como é que funciona. Você trabalha hoje para receber mês que vem, então eu não consigo esperar, eu estou desesperado. Ele: não, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar, com ajuda de custo, até você conseguir vender. E eu falei assim: sério, quanto que é a sua renda, o que você precisa por mês? Eu falei: é tanto. Ele: eu vou te ajudar. Eu sei que eu comecei a entrar nesse ramo, e ali, irmão, eu me encontrei. Eu me encontrei totalmente. E aí, eu me emociono muito porque quantas pessoas tentam, faz de tudo possível e não consegue vencer, não consegue romper. E às vezes desistem, param, se decepcionam, se frustram. Aí vem o desânimo, vem a dor, vem a depressão, vem o suicídio, porque as pessoas não estão conseguindo vencer. Mas eu falo para você, se você tiver ânimo, se você, por um momento na sua vida, ouvir e obedecer a voz de Deus, irmãos, conseguir ouvir a voz dEle, abrir o seu coração, parar e respirar e falar: Senhor, o Senhor está vendo a minha vontade, o Senhor está vendo o meu empenho, me ajuda, Pai, me ajuda, me traz um caminho, me traz uma direção. Eu quero falar para você, irmão, que Deus vai mandar alguém para abrir as portas para você. Deus vai enviar alguém para abrir as portas na sua vida. Porque, irmãos, o nosso Deus, Ele é justo, Ele é fiel, e Ele ouve um coração sincero. Por isso eu falo para você que tem um desejo de ter um negócio próprio, você que acorda todo dia para trabalhar, você que estuda, que quer algo melhor para a sua vida, tenha bom ânimo, não desista, porque o seu dia vai chegar, irmão. Vai chegar. Deus vai fazer acontecer na sua vida. Porque aquela mulher não tinha ânimo nenhum, não tinha motivação nenhuma para poder continuar. Mas na hora que ela estava quase desistindo, que já tinha decretado a morte da sua vida, Deus enviou um profeta. Assim como trouxe você que hoje está trazendo essa palavra ao seu coração. Se acalme, respira, ouça, obedeça, porque a provisão vai vir. Ouça, obedeça, porque as coisas vão acontecer. Eu quero falar para você que eu me encontrei no meu ramo, e hoje eu não mantenho só minha família, mas tem muitas pessoas que através da minha vida conseguem trazer sustento para dentro das suas casas. Graças a Deus, Deus me abriu um caminho, me deu a oportunidade, eu aproveitei com todas as forças. E hoje, graças a Deus, eu sou muito feliz no que eu faço, e sou bem sucedido, graças a Deus. E posso falar isso para você. Mas uma coisa que eu sempre alcancei, eu creio que foi Deus, foi não desistir. Eu nunca desisti. A Patrícia, meu pai, minha mãe, o pessoal, minha sogra que mora perto de mim, que me conhece, sabe que eu nunca desisti. Eu sempre corri atrás, eu sempre sonhei grande. Eu nunca pensei pequeno. Olha, tá bom do jeito que tá ótimo, mas eu quero mais. É proibido ter mais? Não é. Eu não posso ser rendido por aquilo, eu não posso ser possuído por aquilo, mas ter mais não, porque quanto mais eu tenho, mais Deus me usa para abençoar. Nós temos que entender isso. Melhor é dar do que, irmão, é melhor dar, sabe por quê? Chega um tempo que Deus dá tanto, que você não tem o que fazer. E você começa a ouvir Deus, Deus fala: vai ali, faz isso, faz aquilo. E você vai fazendo, e Deus vai dando, e Deus vai dando, e Deus vai dando. E daqui a pouco, irmão, você é 100% sustentado pelo Senhor. Porque você ouviu a voz dele e obedeceu. Ouviu a voz dele e obedeceu. Olha que palavra que Elias traz para ela. Elias disse a ela: não tenha medo. Não tenha medo. Se acalme. Vai e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pão com o que você tem e traga para mim. Depois, prepare o resto para você e para seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Levante a sua mão nessa noite.
A farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, em nome de Jesus. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Não vai faltar. Creia, ouça, obedeça a palavra do Senhor, irmão, porque as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Eu por muito tempo eu fiquei pensando que era no meu tempo. Não, eu quero para agora. Eu por muitas vezes tomei as minhas próprias decisões, e em quase todas elas eu falhei. Por quê? Porque eu não ouvia a voz de Deus. Não ouvia, não obedecia. E Deus sempre, irmãos, sempre Ele vai abençoar você naquilo que faz parte do projeto dEle para a sua vida. Deus nunca vai tirar você do propósito. Se você foi chamado para servir, a sua vida social, a sua vida pessoal, ela tem que ser também para servir. Se você parar de servir, já sabe o que vai acontecer, né? Não adianta, irmãos, não adianta. Quem foi escolhido, quem foi chamado, quem está aqui nessa noite, tem uma diretiva, tem uma direção, tem uma palavra, tem um manual, e você não pode se apartar disso. Você não pode se apartar disso. Às vezes que eu tentei me apartar, eu caí, eu quebrei. Ouvir e obedecer a voz de Deus não vai cessar e não vai acabar. Porque, irmãos, semelhante a ânimo, tenha coragem, tenha índole, tenha o vigor, tenha a bravura, tenha a decisão, tenha o heroísmo, o ímpeto, a intrepidez, a ousadia, a valentia, o valor, o desejo, a disposição, o fervor, o furor, a vontade, a inspiração, a aptidão, caráter, temperamento, energia, força, poder, resistência e tantas outras coisas que nós temos que acrescentar nas nossas vidas a partir de hoje. Uma vida, irmãos, pautada no ouvir e obedecer a voz de Deus. Uma vida pautada em procurar todo dia acertar mais e errar menos. Porque, irmãos, errar, nós erramos sim. Erramos sim. Por que você acha que vem um desânimo? Por que você acha que às vezes não dá vontade nem de sair de dentro de casa? Por que você acha que falta vontade de servir, de pregar, de falar, de amar? Por que você acha que falta vontade de vir para a igreja? Porque erramos, porque falhamos, porque desobedecemos às vezes, porque não ouvimos. Porque não ouvimos. Pai, nos dá um coração obediente nessa noite. Abre o nosso entendimento, Espírito Santo de Deus. Controla as nossas emoções, as nossas atitudes, o que falamos. Nos ensina nessa noite a ouvir mais a Tua voz e obedecer. Ministra, Pai, em nossos corações essa palavra, Jesus, que vem para aqueles que estão à beira de um precipício, que vem para aqueles que estão com sua mente perturbada, que vem para aqueles que não têm experimentado dias de paz, de alegria, de amor, que vem para aqueles que não têm vivido, Deus, dias de ânimo, para aqueles que têm enfrentado desânimo dia após dia, e estão se afundando no mar de angústia, de dor, de tristeza, que têm sido vencidos pela depressão, aqueles que têm experimentado, Deus, de uma enfermidade física, espiritual, mas que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos curar de qualquer enfermidade. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos encorajar. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para avivar a nossa fé, para nos trazer ânimo, para nos dar coragem, ousadia, para nos fazer, Deus, experimentar, ouvir e obedecer a sua voz. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para renovar a nossa esperança e a nossa fé.
renovar a nossa esperança e a nossa fé. Porque, irmãos, se em algum momento da sua vida, se você chegou ou está aqui em um momento que você tem desobedecido a Deus, tem vivido desânimo, eu tenho uma palavra para o seu coração. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês, preste atenção, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todo, eu vou juntar vocês novamente com a igreja, e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Deus usa o profeta Jeremias para falar para aquele povo que foi exilado para a Babilônia: olha, vocês pecaram, desobedeceram, foram levados como escravos novamente, mas eu não tenho pensamentos de mal para vocês, eu tenho pensamentos de paz. E se vocês me buscarem, orarem, clamarem o meu nome, eu vou juntar vocês novamente de quando eu espalhei. Vou tirar vocês do exílio e vou trazer de novo para congregar. Irmãos, está posto a você nessa noite uma nova oportunidade. Está posto nessa noite para você um caminho de ânimo. Está posto a você nessa noite um caminho de graça, de misericórdia, de amor. Então não importa, não interessa o que você tenha feito, como você tenha agido, como você tem se comportado. Não está em questão hoje como está o seu relacionamento com Deus. Está em questão se você quer ter relacionamento com Deus. Não é como você está ou estava, é como você quer ficar daqui para frente. Que oportunidade. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza na minha vida. A quem temerei? Tudo posso naquele que me fortalece.